Boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Inclusão, esporte e cidadania. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sou Carol Bortoleto, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, participo do Comitê de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Hoje eu vou bater um papo com o André Heller, campeão olímpico em Atenas pela Seleção Brasileira de Vôlei. É uma pessoa incrível que tem um projeto de vôlei, idealizador de um programa de iniciação esportiva no vôlei aqui em Campinas. E nós vamos bater um papo hoje sobre inclusão. Então sejam muito bem-vindos. Vou aguardar aí a conexão do André. Vai ser um papo bem legal, onde a gente vai falar do papel do esporte, né, no papel inclusivo do esporte com o papel do cidadão aí para a gente melhorar. Nós fazemos esse papo de inclusão todas as segundas-feiras às 19 horas. Sejam bem-vindos. Oi, Pamela entrou agora, Camila tá aí, Fernanda, Leandro, boa tarde. Fernanda, Leandro, boa noite, boa noite. É boa noite já, né, Fernanda? Eu falando boa tarde, olha a pessoa. É que pra mim, 7 horas ainda é tarde. Mas sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Daqui a pouco o André tá aqui com a gente. O papo começa efetivamente às 19 horas. Então, eu estava contando, né, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, eu participo do Comitê de Inclusão, de PCD, que é o Comitê para Pessoas com Deficiência, onde a gente tem um projeto que chama Inclusão em Ação, onde a gente faz um evento presencial com atividades inclusivas para toda a família. A gente espera que consiga fazer esse ano, né? A previsão é aí no terceiro final de semana de setembro, quando a gente comemora a semana de PCD, a semana inclusiva. E a gente vai hoje conversar com o André Heller. Tô esperando ele entrar. Sejam bem-vindos, estamos quase no horário, mas tá tudo tranquilo. Tô aqui também arrumando luz, né? Tô meio no escuro, vocês estão me ouvindo e me enxergando bem? Oi, Ana Paula, tudo bem? Quem mais entrou aí? Conceição, boa noite. Todos bem-vindos, boa noite. Olá, o André tá chegando, gente. Boa noite, Mariane, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, André. Deixa eu convidar o... Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Tô te ouvindo super bem, tudo jóia? Ai, tudo tá jóia, muito bem, obrigada, boa noite. Também tô te ouvindo bem. Aqui eu não uso fone, então as pessoas ficam meio assim comigo, mas dá pra ouvir, então tá ótimo. Nossa, tá perfeito. Eu fiquei assustado. Falei, nossa, será que eu tô atrasado? Não, tá tudo em ordem. É que eu entro um pouquinho antes para ir arrumando, fixar o comentário, dando boa noite, vendo se a conexão tá legal, mas tá tudo em ordem. Nosso Nossa, papo começa daqui a 2 minutos. opa, tá ótimo. Tô te escutando bem, te ouvindo muito bem, te vendo super bem, tá tudo ótimo. Que ótimo, que bom, que bom. E como foi o dia do vôlei, né? Tivemos a sorte de marcar esse bate-papo com o André, gente.
2 dias depois do Dia Nacional do Voleibol, foi sábado. Eu só soube porque ele me contou, eu não sabia nem que a gente tinha o Dia Nacional do Voleibol. Foi muito legal que eu falei, nossa, que coincidência, eu vou conversar com o André logo na sequência do Dia Nacional. Teve algum evento, alguma coisa? Não teve, né? Com tudo, nós estamos em pandemia, em quarentena, não podemos Pois é, abusar. teve um evento virtual, na verdade, de uma plataforma que fala sobre o vôlei, e eu Sei, tive uma participação com um vídeo somente, muito certo. próximo, um vídeo relatando o que o vôlei significa para mim, na verdade, muito próximo do texto que eu te mandei, que Legal. andou transitando aí em algumas plataformas digitais, né? Que legal. Então vamos lá, gente. Ó, são 19 horas, segunda-feira, 29 de junho. Já estamos entrando exatamente no meio do ano, né? O tempo está voando com essa pandemia. Hoje eu estou com o André Heller. A gente vai falar de inclusão, esporte e cidadania. Vai ser um papo bem descontraído para a gente falar um pouco de como o esporte pode nos ajudar na inclusão como um todo, né? Eu gosto muito da hashtag inclusão em todo lugar, inclusão para todos, porque a gente trabalha, né? A Inclusão em Ação é um projeto do Comitê para Pessoas com Deficiência do Grupo Mulheres do Brasil, mas a gente sabe que a inclusão é tudo, né? É para tudo, é para todos, é para toda condição, é para a condição de. A gente conversou um pouquinho, eu e o André, antes, tivemos a oportunidade de bater um papo bem gostoso. E inclusão é toda a relação, gente. Eu achei isso bem legal que a gente conversou. Então, André, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho dessa experiência de ser campeão olímpico também, que eu acho que não dá para fugir disso, não dá para conversar com o André sem ele contar de como foi essa experiência e como foi esse Dia Nacional do Vôlei. Tá? E bem-vindos a todos, boa noite, muito bom ter vocês com a gente. Bom, vamos lá, Carol. O Dia Nacional do Vôlei foi no sábado, hoje é dia 20, 29, 29, foi no foi dia dia 27. 27. É uma data bacana para a modalidade, né? Uma data importante, mas não só quando a gente fala de vôlei, nós não queremos falar de vôlei profissional, nós queremos falar do vôlei como modalidade, de todos os caminhos do vôlei, todas as percepções que nós podemos ter desta modalidade, assim como o esporte de uma maneira geral, e uma delas é efetivamente a inclusão, tá? Não Uhum. a inclusão nas boas aspas tradicional, que a gente fala de incluir pessoas com algum tipo de limitação, mas inclusão de uma maneira geral, porque como tu bem falaste, inclusão é tudo. Inclusão é tudo. Nós falamos semana passada sobre isso e a inclusão está Uhum. presente, tá presente no nosso dia a dia, e é importante que ela seja discutida e mantida sempre acima da superfície, né, Carol? Não que ela seja só um tema, vamos falar de inclusão, né, vamos Uhum. falar neste dia ou neste mês, né, vamos fazer um movimento específico para falar de inclusão. Não, ela faz parte do nosso dia a dia, ela precisa estar presente até o momento quase utópico que nós não precisemos mais pensar na inclusão, ela já aconteça. Mas já que esse é um objetivo, espero que tangível e alcançável um dia, é importante que a gente faça esses movimentos, esses encontros, né, Carol? É, Uhum. a partir destes encontros nós podemos colocar em prática. Então é importante que a gente faça esses encontros, esses movimentos, mas vários que acontecem, mas que depois destes encontros nós não fiquemos na teoria, a gente parta para a prática, porque é a prática que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? O É, movimento indicação, né? é bem legal você falar isso, que a ideia das lives surgiu, lógico, que a gente está um pouco longe, né, um do outro, a gente não está podendo se encontrar, mas é realmente a ideia dos papos inclusivos. A ideia é a gente passar informação, mostrar que a gente precisa viver a inclusão, a gente precisa vivenciar isso, estar
cuidando disso o tempo todo, né? E eu comento que eu melhorei muito como cidadã há 2 anos, quando eu passei a participar do movimento do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê de Inclusão. Por quê? Porque em todo lugar que eu vou, meu olhar mudou. Eu sou uma outra cidadã, porque eu não consigo ver um buraco na rua e imaginar que uma pessoa aí com limitações físicas, no caso, ela consiga andar tão bem como eu consigo, que não tenho limitação física. Então, aquilo, eu passei a ter um novo olhar, a ter uma nova perspectiva de mundo, né? E falando de esporte, eu acho que é isso também. A gente, quando fala do esporte, a gente vê que o esporte, ele junta as pessoas, ele faz as pessoas se unirem para um bem comum, né? Para estar em comunidade, em conexão. Fala um pouquinho do projeto que tem aqui de vôlei, aqui na cidade de Campinas, né? Que eu acho que é legal o pessoal contar. Vamos lá, Carol. Tu antes perguntaste quem sou eu, né? Uhum. Eu vou resumir, até porque não é o tema central do nosso encontro aqui, mas eu fui uma pessoa que encontrei no esporte, mais especificamente na minha modalidade de voleibol, uma plataforma para me desenvolver. Então, se Legal. você perguntar aquela pergunta clássica, qual é o maior legado, ou qual é o maior título, a maior conquista, sem dúvida eu vou falar de título olímpico, título mundial, Uhum. das mundiais. Mas mesmo na prática, o maior legado do esporte para minha trajetória, e eu não estou falando de trajetória esportiva, sim trajetória humana, são as lições, são os ensinamentos. E isso é muito importante para mim, porque eu coloco em prática todo dia. Eu aplico, replico, reproduzo tudo que eu aprendi através do esporte no meu Uhum. cotidiano, na minha família, no meu trabalho, quando eu vou estudar, na minha relação como filho com a minha mãe, na minha relação como irmão com as minhas irmãs, com a minha esposa, com os meus filhos. Então, o esporte, para mim, foi uma grande plataforma de desenvolvimento. É o único caminho? Não. Mas, sem dúvida, eu É um falo com propriedade, é uma ferramenta muito poderosa. Legal. E para você foi uma ferramenta de inclusão também, né? Eu li naquele texto que você escreveu do Dia do Vôlei que você era asmática. Eu nunca imaginei que você fosse uma criança asmática, um adulto, né? Que você falou que tem esse. Mas que pelo esporte você conseguiu interagir e ficar mais ativo, cuidar da sua saúde também, né? Porque daí Nossa, você conseguiu se incluir com os amigos. Porque quando a gente. Eu tenho um primo que tem bronquite, e eu lembro quando a gente era criança, ele sempre ficava no cantinho. Se esfriava um pouquinho, ele tinha que correr para cobertura, por gorro, por não sei o quê, porque não podia tomar friagem, né? Aquela coisa das mães super protetoras também. Mas acaba que ele fica excluído, porque a gente estava lá brincando no sereno e ele não. Principalmente nessa época de festa junina, né? Que é mais friozinho. Então, é uma forma de inclusão também, né? nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu nasci asmático praticamente, passei por todo o processo na minha infância com asma, com crises ruins. Claro que a minha memória é muito escassa nesse sentido. Os meus pais sofreram muito, porque ver o filho com falta de ar, porque na verdade a asma não é falta de ar, é a respiração desregulada, né? Então é muito ar na inspiração e pouca capacidade de expiração. E eu ficava com os lábios roxos, tal. Meus pais sofreram muito nesse sentido. Uhum. E o esporte foi uma ferramenta, um caminho para eu me desenvolver fisicamente, sobretudo no que diz respeito à capacidade respiratória. Porém, junto com esta questão respiratória e física, veio outra questão também, porque a asma me fez com que eu tivesse uma condição física mais frágil, e aí os meus amigos me olhavam diferente, os meus colegas, eu era muito, muito magro, muito, muito magro. Tinha uma vida normal porque a minha mãe sempre liderou esse processo de uma maneira muito legal, ela nunca deixou de me levar em algum lugar ou de me dar um bichinho de estimação. Eu lembro a frase que ela falava assim: olha,
filho, você não vai morrer disso. É ruim? É, você não vai morrer disso. Então, Aham. paciência, calma, porque eu ficava muito nervoso com as crises, e aí com o nervosismo piorava o quadro. E ela falava, calma, Imagino. fica comigo, né? E aí, eu tô falando de muitos anos atrás, né, Carol? Não tinha os medicamentos, não tinha os aparatos, os equipamentos que tem hoje. Né? Sim, sim. Hoje eu percebo a diferença entre não ter não estar numa crise de asma e estar com a asma controlada. Então, hoje eu estou com a asma sob controle, né? Tem algumas rotinas que eu devo obedecer. Mas nessa história toda, o esporte foi muito generoso comigo, porque eu, em função de tudo, também era um jovem muito tímido, vinha de uma família extremamente simples, e eu não falo isso num tom pejorativo, era a nossa realidade, inclusive em Sim. função desta condição que os meus pais passaram, os ensinamentos tão preciosos que nos passaram, para mim e para as minhas duas irmãs. Então, o esporte veio a somar muito, a agregar muito valor na minha trajetória. Então, eu descobri no esporte que eu tinha capacidade de assumir o meu processo de desenvolvimento, né? No esporte eu aprendi que aquela situação ruim, seja a asma, seja a minha falta de habilidade no vôlei, né? Que meu técnico, um dos meus primeiros técnicos, né? Me mandava para a parede lá, e eu falava, putz, eu vou jogar contra a parede, mas era a minha condição. Eu falei, o que que eu vou fazer com essa condição? Vou ficar chorando, frustrado? Eu vou me movimentar para que tudo aconteça bem. E Aham. neste processo todo, eu também me conectei com muitas pessoas que me ajudaram muito. Aham, que legal. Eu só quero falar uma coisinha. Eu desativei um pouco os comentários para vocês verem, o André, que o pessoal começou a escrever um monte de coisa que daqui a pouco eu retomo os comentários. E tem uma caixinha que tem uma interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, que eu vou lendo aqui e a gente vai colocando as perguntas. Mas legal. É só para vocês verem um pouco o André, senão ficou um monte de frase passando no rosto dele, depois só quem vê a repetição que não vê as frases. Que o pessoal veio prestigiar também. Bom, que Mas aí legal. já falaram que na coisa do esporte com inclusão, só para já fazer um comentário, a Daniela comentou que ela comemorou o aniversário dela com um futebol na Vila Brandina e que a inclusão partiu da questão de arrumar uniforme e chuteira para o pessoal, porque não tinha. Então é o que eu falo, o esporte ele agrega as pessoas, eles fazem a coisa acontecer. E fora isso, né, que o André está comentando, gente, de desenvolvimento humano, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, é muito legal. Eu não sou uma esportista, mas fiz esporte na adolescência e falo que eu deveria ter seguido mais para ser ainda melhor, né? Porque eu acho que quem segue uma vida esportiva tem bastante desempenho em outras coisas. É, Carol, e é importante falar, assim, que eu falei muito do legado do esporte, mas na prática o esporte ensina ao praticante, em qualquer idade, por isso da importância na infância e na adolescência, por exemplo, a seguir regras e normas. Então, a tendência é que se a criança ou adolescente aprende através do esporte a seguir determinadas regras daquela modalidade esportiva, a tendência é que ele entenda com maior clareza, na fase adulta, como ele deve obedecer às leis. Pois é. Né? Então, o jovem atleta, criança ou adolescente que faz uma modalidade esportiva, participa de uma modalidade esportiva com seus colegas, concorrentes, adversários, Uhum. a tendência é enorme de ele se tornar um adulto que entenda as diferenças entre eu e os outros. Porque essas O diferenças coletivo, né? são coletivo e que eu posso ter algumas competências, algumas habilidades, algumas características e que muito provavelmente o outro não tenha. Porém, nós podemos nos completar, nós podemos nos complementar. Isso é muito bem-vindo. Não é porque o outro é diferente de mim que ele que eu atribuo um valor a ele. Ele é diferente, então ele é pior ou melhor do que eu. Não existe isso, né? Então o esporte Uhum.
poder de mostrar para as pessoas que nós somos Muito legal. todos iguais e que não existem rótulos. Se aquela pessoa tem uma limitação física ou qualquer outro tipo de limitação, não é porque ela tem essa limitação que junto dessa limitação, que eu posso observar como um rótulo, venha todas umas outras condições que na verdade não é assim. Sim. Ou Sim. isso a gente pode falar da cor da pele ou de orientação sexual. A gente acabou de passar um final de semana, né, do orgulho LGBT. Então, é a gente se libertar desses rótulos, né, como se a cor da pele, a orientação sexual, a altura, se é magro, se não é magro, se tem limitação, se não tem, como rotulando a pessoa, né? É Como se muita sabedoria, né? É muita sabedoria a gente aprender a não julgar o próximo, né? E é libertador, Carol. É libertador porque quando você faz esse exercício de não julgar o outro, Uhum. acaba se entendendo também. E é Sim. quase um círculo virtuoso, né? É. Porque eu acabo me conhecendo melhor, me aceitando melhor, aí eu acabo conhecendo o outro melhor, aceitando melhor o outro, e a possibilidade de crescimento nesta condição é gigantesca. É gigantesca. Entender que eu posso ter limitações, né? Eu posso entender que a minha realidade pode ser limitada, mas eu Uhum. saber consciência dessa realidade, eu posso trabalhar para mudar essa realidade. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que é bem importante isso, porque quando a gente fala de cidadania, de esporte, é bem isso. A gente falou em algumas outras lives, André, que assim, a inclusão é mudar o nosso olhar. Se eu não tenho alguma necessidade, né, alguma deficiência, ou alguma necessidade especial, ou alguém próximo a mim que tenha isso, que tenha alguma dificuldade, eu tenho que pensar no que está do meu lado, no vizinho, no que anda na rua, né, em quem vai pegar o ônibus. Eu olho, às vezes, né, eu ando bem pouco a pé no meu bairro, porque eu moro num bairro que não tem muita coisa para fazer a pé, mas o pouco que eu ando me dá uma decepção, porque em frente da garagem a rampa não tem acesso, tem um monte de buraco na rua, tem um lixo no meio da calçada, às vezes, né? Daí tem aqueles carrinhos de lixo em alguns bairros que ficam em cima da calçada. E não é só para quem precisa, tem dificuldade de locomoção. Para mim também. Eu tenho um filho que já é adolescente, mas quando eu andava de carrinho com ele, aí você começa a retomar, né? Como cidadã, você começa a pensar na coisa. Tinha lugar que eu não conseguia empurrar o carrinho do meu filho na rua. Não tinha condições nenhuma, porque não tinha como andar sem pular com a criança dentro do carrinho. E quando a gente fala da questão do esporte, eu acho que é isso também, a gente pensar em locais onde a gente possa levar mais pessoas, né? Locais de fácil acessibilidade, perto de onde tem um ponto de ônibus, onde tem uma escola próxima, enfim, lugares onde a gente pode fazer toda essa questão da conexão e das pessoas poderem ser incluídas de verdade, porque senão a gente pensa assim, Campinas, eu moro em Campinas há 8 anos, tá? Não sou daqui, mas moro aqui há 8 anos. E eu tive uma dificuldade muito grande logo que eu mudei para cá de locomoção, porque Campinas não é uma cidade que tem locomoção fácil. A gente, quando pensou no nosso evento, né, lá no Taquaral, por que lá? Porque lá tem um monte de ônibus que chega até lá. Outros lugares a gente pensou e teve até algumas ideias, mas os ônibus não chegavam. E como que as pessoas vão chegar para o evento? Né, de interação, de inclusão, de estar todo mundo junto. Eu tenho que pensar até nisso. A prefeitura vai disponibilizar transporte especial? Não vai? Como é que não vai? Então, para tudo isso, e quando eu penso no esporte, é a mesma coisa. Eu tenho um espaço? Não tenho? Dá para adaptar o espaço? Eu vou incluir mais gente se o espaço for nesse ponto e não naquele? Então, isso tudo é inclusão, né, André? Eu acho que a gente consegue direcionar bem nesse sentido. Tudo é inclusão, Carol. Tudo é inclusão. Tem um livro muito bacana do Rubem Alves, o saudoso Rubem Alves aqui de Campinas. Ele é um livro chamado Conversas sobre Educação. Ai, que legal. E ele fala, tem um trecho do livro, inclusive emprestei para minha sogra agora.
Eu sou super ciumento com os meus livros, viu, Carol? Ah, é? E emprestei para ela, e tem um trecho do livro que ele fala basicamente assim: o primeiro contato da criança com inclusão é a relação da criança com os avós. Nossa, é verdade. Porque a Realmente, criança precisa e começa a entender que os avós de repente não têm a mesma condição física que eles, que já não pode sentar no chão. Estou dando um exemplo banal aqui, mas sim, é sim. verdade. Então, é uma pessoa mais velha, tem mais tempo, tem uma história mais longa, eu posso escutar essa pessoa mais velha, eu posso escutar realmente, não só estar presente de corpo, ele estar presente com o meu avô para estabelecer uma conexão, entender a condição dele, assim como os avós entenderam a condição dos netos. Isso é fabuloso, porque é um exemplo, mas a inclusão acontece em todo momento. Na conversa que nós tivemos semana passada, eu mencionei uma pesquisa. Eu te confesso que agora, para não cometer uma gafe, que eu não vou mencionar onde saiu, quando saiu, porque me escapa da memória. Mas saiu numa uma revista bem bacana de grande circulação, que no Brasil, um dos fatores que mais gerou intolerância, inclusive com agressão física, foi a política no último ano. Sim, Vamos lá, vamos pensar de uma maneira mais holística sobre política. O que é política? Política são ideias. sim. Então você imagina que nós estamos vivendo uma sociedade, sem querer generalizar, que ideias se tornaram motivos para intolerância e agressão física. Então, a inclusão está aí também. É eu saber conviver Sim. com pessoas que têm ideias diferentes das minhas e não contrárias às minhas. Ou até podem ser Sim, contrárias, mas não significa que eu preciso odiar o mensageiro. Eu só, de repente, não concordo com a mensagem. Né? é fantástico, fantástica a sua colocação, porque Isso, as pessoas perderam o senso de respeito pelo próximo, né? Que é bem isso. Eu posso não concordar com a sua ideia, mas nem por isso eu não gosto, eu não deixo de gostar de você porque eu não concordo com a sua ideia. Eu simplesmente não concordo, ou tenho uma ideia divergente da sua, enfim, por aí vai. E isso tudo é pensamento coletivo, de cidadão, né, André? Quando a gente fala de inclusão, de cidadania, é muito isso. E é uma coisa que eu brinco bastante. Eu sumi de algumas redes durante um tempo, principalmente política, e não participo mais de alguns grupos justamente porque pegou um viés político de desarmonia que não me interessavam mais. E as pessoas às vezes questionam, eu falei, olha, eu prefiro continuar amiga do que ficar brigando, porque eu não vou discutir política com ninguém. Porque a gente vive num país de democracia onde a gente pode ter a nossa opinião, né? Ainda podemos. A gente está nessa daí, mas é muito bem colocado isso que você falou. E essa coisa da inclusão com os avós, os pequenos já têm um avanço tecnológico e intelectual quando nascem, né? Eles com 2, 3 aninhos já estão ágeis nas coisas digitais. E avós, muitas vezes não. Avós, muitos estão aprendendo agora com a pandemia, que não podem sair de casa, fazer uma ligação, fazer uma live assim ao vivo e conversar com os netos em outros lugares, ligação de vídeo, enfim, fazer pedido por WhatsApp, por aplicativos. Então, tudo isso é inclusão, gente. Olha que legal, que papo incrível. Obrigada. que Muito isso. feliz de estar com você aqui. Não, é um prazer. Esse movimento ele precisa acontecer sempre, né? De novo, precisa acontecer. A gente precisa manter esse tema no nosso cotidiano, na nossa rotina, acima do Uhum. superfície, né? Porque o que a gente vê é só a ponta do iceberg, mas tem muita coisa, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando também de inclusão, mas também combater movimentos que não são inclusivos, né? Sim, Que a gente costuma perceber essas ações, esses gestos não inclusivos como questões pontuais, mas é a ponta do iceberg que é visível. Abaixo disso uma estrutura gigantesca, né, de movimentos, de, de ideias,
de histórias, né? Quanto tempo nós temos de história no nosso país de que não se dava atenção a esse movimento de inclusão, né? Quanto tempo? Sim, Então, é um processo quase que incipiente, né, Carol? Nós não temos estrutura ainda, né? não, Pouquíssimos lugares a gente encontra todo o aparato de acessibilidade, rampas e etc. Aqui, mas isso é a questão estrutural, mas a questão principal que a gente precisa mudar, claro que é estrutural, quanto antes a gente acelerar, mais fácil será, mas a questão, a força motriz dessa mudança e dessa transformação é aqui. E aqui. E essa transformação só depende de mim. Então, exatamente. eu posso decidir, depois dessa conversa, já olhar e praticar algumas situações diferentes. Porque está Exatamente. sob o controle. Se amanhã a prefeitura da tua cidade vai construir uma rampa em tal lugar, é outra questão que eu não tenho total controle. Hum. O que eu tenho controle é o meu comportamento. E é nesse comportamento que eu preciso focar. É no meu pensamento que vai gerar um sentimento e vai gerar um comportamento. É nisso eu posso mudar agora. É uma Eu acho, mágica aí. acho incrível você falar isso, porque é bem no que eu acredito como foco de vida, de trabalho e de tudo. Eu acho que a gente tem que focar na nossa mente, trabalhar a nossa cabeça e trabalhar o que a gente pode mudar. O que eu posso mudar hoje? Minha atitude, meu comportamento, como o André está falando. Ah, a prefeitura tem que fazer alguma coisa, o governo tem, e é por isso que eu participo, André, do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil, não sei se você sabe um pouco mais profundamente, todo mundo que está aqui nos ouvindo, mas assim, ele tem essa questão assim, vai lá e faz. Depois, se precisar, arruma. Nós somos apartidárias, nós não somos contra os homens, mas nós somos mulheres que nos unimos em prol de algo comum, porque a gente sabe que a força da mulher é muito grande e a mulher sempre se fechou para muita coisa. Então, resolvemos nos unir como mulheres e mostrar que mulheres são capazes e podem fazer, porque mulheres também foram excluídas muito tempo, né? Mas nem por isso eu deixo de estar conversando com homens, participando com eles de projetos e ações que sejam importantes para os nossos trabalhos. É por isso que você está aqui, já falei com o Gerson também, a gente não tem isso no nosso grupo, mas muita gente fica, é um grupo de mulheres feministas, olha o julgamento. Não, não somos. Mas quando a gente fala isso, o que eu faço como cidadã para o meu prefeito, vereadora, enfim, os órgãos públicos fazerem o que eles têm que fazer? Eu estou fiscalizando? Eu fiz uma ação, eu entrei com um pedido para aquela rampa ser construída, que eu lembro também que eu já fui mais ativa politicamente. Agora eu vou te falar que eu cansei um pouco, eu estou um pouco alheia ao universo político, mas eu lembro assim, eu vi um buraco na rua, eu ligava para aqueles números de acesso de prefeitura, olha, tem um buraco na rua tal, altura do número tal, 3, 4 de buraco, eu ligava de novo, porque tem os trabalhos pontuais de tampar buracos na rua. É horrível, a cidade está inteira esburacada, eu sei que vão ter que fazer um recapeamento geral. Mas isso é o papel de cidadão, é eu poder transformar o meu eu, e o que eu posso fazer é ativar. Então, fazer uma campanha, fazer uma ação, fazer um trabalho, fazer uma live para contar o que está acontecendo. Essas são as atitudes que estão no nosso alcance. Isso é muito importante, né? Isso é muito legal. É exercer a cidadania que nós Uhum. estamos falando aqui, é quase na nossa sociedade uma escolha, mas deveria ser obrigação. Sim, exatamente. Sim, ó, nós somos obrigados justamente a pagar imposto, só a título de exemplo. Então, Sim, essa questão mais moral, mais ética, deveria ser obrigação também. É minha obrigação, assim como é pagar imposto, é exercer meu papel como cidadão, é contribuir, é ligar. Eu não vou estar reclamando sobre o buraco, eu estou alertando. As cidades são enormes, os estados são gigantes, o país é... uma coisa da gente pegar agora. Sim, a gente pegar a pandemia agora. A gente não teve que fazer quarentena. Todo mundo que podia fazer, fez.
Eu não estou julgando quem não pôde fazer, porque tinha gente que tinha que trabalhar, não, graças a Deus não perdeu o emprego, coisa e tal. Mas eu precisava ter ido ao comércio quando a porta do comércio abriu. Como cidadão, preciso pensar nisso, né? As minhas atitudes. Por mais que eu não gosto também, adoro sair para tomar café, as minhas amigas do Inclusão estão todas aí assistindo, a Dani, uma querida, está aí, comentou que nós somos primitivos em relação às ideias e políticas. O Alisson comentou que o povo terceiriza as atitudes. Exatamente, Alisson, mas enquanto a gente não for autor da nossa atitude, a gente vai ficar esperando que o outro faça e nem sempre ele vai fazer o que a gente acha melhor. É agora. Não é legal fechar o comércio. Eu trabalho com restaurante, gente. Vocês imaginam o perrengue que está meu setor. Todos muito fechados. Foi assunto de Fantástico ontem, de jornal ontem, hoje, não sei o quê. Só está se falando disso porque 30% dos estabelecimentos já fecharam e não vão conseguir reabrir, André. Está bem séria a situação econômica. Só que muitos desses que fecharam também não conseguiram alguns aportes, algumas coisas governamentais que tivemos, porque não estavam legalmente corretos. Deixaram de cumprir algum papel como empresa. É muito complicado generalizar, julgar, falar, mas a gente tem que ser honesto com as nossas atitudes. Eu estou colhendo o que eu estou plantando, né? Tem algum pensador, eu também não vou saber o nome, eu não sou boa para nome das coisas, mas assim, que ele fala, é muito errado a gente plantar laranja e querer colher banana. Não dá, não tem condição. Se eu plantei laranja, eu vou ter que colher laranja. E para tudo, para todos os meus papéis. Eu, como cidadão, que eu estou plantando, eu estou colhendo. Ah, mas Carol, eu não votei no fulano, no ciclano. Ok, mas eu estou cobrando fulano e ciclano para ele fazer o que tem que ser feito? E aí vem essa coisa da inclusão, né? Eu quero que a gente tenha acessibilidade. Eu vou trabalhar em algum lugar que não tem. Eu não vou me mobilizar para ter? Como é que eu vou me comportar como ser humano ali? Então é muito isso. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a cabeça. É muito trabalho. Os psicólogos vão ter muito trabalho pós-pandemia. Trabalho, para não dizer que é difícil, eu uso a palavra que é complexo, e realmente é bastante complexo. A nossa natureza é social, e se é social, nós vivemos numa cultura que, teoricamente, deve ser uma cultura colaborativa. Sim. Colaborativa envolve, claro, eu exercer os meus usufruir dos meus direitos, mas também exercer os meus deveres. E isso envolve renúncia, né, Carol? Então, usemos a quarentena. Eu renuncio sair de casa, porque eu posso, para que os outros que não têm essa possibilidade de ficar em casa possam ir trabalhar com mais segurança. Sim. Então, exatamente. Eu dei um exemplo agora da quarentena, mas quantas e quantas discussões eu já tive no meu ambiente de convívio, onde eu transito de maneira mais intensa, que é o esporte, sobre, então, vamos no shopping, vamos. Vamos colocar naquela vaga ali mais próxima, mas aquela vaga é de idoso. Mas tá livre, é rapidinho. Peraí. Parece bobagem, né, Carol, mas a gente tem que discutir sobre isso. Sim. Ainda. O tempo todo. Não vamos comprar produtos de origem não comprovada, produtos piratas, né? As discussões precisam acontecer ainda. Parece, eu escuto isso há 20 anos. Né? E a gente não precisa discutir, mas é mais barato, olha ali o cara está explorando. Mas não é porque o outro está fazendo que eu farei também. Sim, é o que eu brinco com as pessoas. Tem coisas que eu não são negociáveis, tem coisas que não são. Minha ética é inegociável. Então, assim, a partir do momento, essa história da vaga foi tema de uma das nossas lives lá atrás, André. Porque eu falei, essa história do minutinho, saiu um vídeo um tempo atrás muito bom, que encheram um carro de adesivos, mostrando que aquele carro não era um carro para deficiente. Daí a pessoa falou, mas eu parei só um minutinho, mas não. E quando param a moto em cima do zebrado, que é o espaço para cadeira de rodas descer, a gente
a gente só, às vezes, observa o que é conveniente para a gente. Então, é por isso que eu falo que inclusão é mudar nosso olhar para o mundo. É a gente abrir o horizonte de visão de mundo para a gente poder atuar e ser um protagonista da nossa história. Essa história da vaga, a minha mãe é idosa, mora comigo e tem o cartão. Eu brinco com as pessoas, tem hora que dá vontade de usar o cartão da minha mãe. Quando a minha mãe está comigo e ela dirige, ela usa. Eu nunca uso. E tem gente que fala, mas por que não? É porque eu não sou a idosa e o cartão está no nome da minha mãe. Eu não vou correr o risco de pôr a minha mãe, né, expor a minha mãe, porque se pegam, é ela que perde o direito. E eu vou estar fazendo uma coisa que foge totalmente do meu comportamento normal de cidadã. Eu vou estar ocupando uma vaga que não é minha. Eu ainda não sou idosa. Espero chegar lá com saúde, podendo dirigir e ter o meu cartão, mas ainda não. Né? Então, mas são pequenas atitudes, né, André? Eu acho que, além de tudo isso que a gente está falando, são pequenas mudanças. A gente não precisa virar de ponta cabeça, plantar bananeira, andar de ponta cabeça. Não é isso. A gente está pedindo para vocês mudarem o olhar quanto à convivência humana. Só assim que a gente vai ter um país, uma cidade, um bairro e um condomínio melhor, né? Dependendo de onde a gente mora. Porque às vezes nem onde a gente mora é saudável a convivência, né? Carol, eu costumo dizer que assim, antes até de mudar, porque mudar também não é fácil, é complexo. Não, Mas sim, eu acredito muito no convite a tentar pensar além do óbvio, que você considera óbvio, né? aham, Se libertar daquela crença e dar a chance, pelo menos, de olhar diferente. Então, se você olhar diferente e ainda tirar a conclusão de que você quer daquele jeito, estará errado de qualquer maneira, mas se dê a chance de olhar de outra maneira, né? Porque a mudança ela não é fácil. Ainda mais não, que as pessoas já estão quase que no automático nessa era de informação instantânea, na correria que a rotina de trabalho nos impõe, então as pessoas têm dedicado pouco tempo à reflexão. Então, eu acredito que a maneira mais eficiente é começar assim, peraí, tá aqui, esse é o óbvio, sempre pensei dessa maneira. Eu vou me dar a possibilidade, eu vou me conceder a oportunidade com sim, calma, de olhar de outra maneira. Eu vou fazer um exercício. Eu não tenho é, dúvida, fazendo esse exercício de tentar, pelo menos, olhar de outra maneira, escutar o que a pessoa está falando, uma opinião diferente da minha, escutar com atenção e não ficar pensando como eu vou responder, realmente escutar ativamente, já é um grande passo. é, Depois da mudança é um outro passinho, talvez um pouquinho mais profundo, mas que é necessário. Nós estamos falando de uma maneira muito filosófica aqui, sim, idealista, é a minha a minha natureza também. é idealista, mas faz toda a diferença, né, Carol? E até pensando do ponto de vista comercial, corporativo, este é o perfil de profissionais que as empresas estão procurando. Sim, Porque conhecimento, habilidade, competência técnica é adquirido. Você vai estudar, vai adquirir. Agora, essas competências comportamentais, essas habilidades emocionais, e agora tem se falado muito de hard skills, que são as competências técnicas, e soft skills, as competências sim, emocionais. Estas competências, na atualidade, são as mais valorizadas. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas são empregadas por praticamente por 100% pelas competências técnicas e são demitidas 60%, 80% das vezes por perfeita. incompetência emocional. É o Sim, fundamental. e é muito legal você falar disso. Eu treino líderes, né? Eu sou gestora do treinamento, principalmente para líderes de bares e restaurantes.
E quando a gente falava isso, porque a gente vem falando de soft skills há algum tempo, inteligência emocional, PNL, aquela coisa toda de você buscar o autoconhecimento, a autorreflexão, a autorresponsabilidade, né, André? E recentemente uma escola lançou um curso de inteligência emocional online gratuito por conta da pandemia. Eles tiveram 500.000 de inscritos nesse curso, gente. Ah, mas porque era gratuito. Não foi só por isso, que depois do gratuito eles criaram outros pacotes e muitas, 100.000, 150.000 pessoas fizeram o curso. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. A habilidade técnica a gente vem da faculdade, aprendeu, depois alguns trabalhos a gente vai agregando, mas a inteligência emocional é um trabalho diário de conscientização de como eu quero ver o mundo. Alguém colocou aí, eu não vou lembrar quem, mas que essa coisa de como eu me relaciono, como eu me comporto como cidadão, é como eu quero que o mundo seja. E é bem isso. Você fala, eu sou um idealista, eu também sou. Eu acredito nessa mudança, e é por isso que eu luto por ela. Eu falo que todo dia eu sou uma pessoa melhor, principalmente quem me conheceu uns 3 anos atrás e me conheceu hoje, eu sou muito melhor, porque de 2, 3 anos para cá, a minha conscientização comigo está muito melhor. Eu aprendi a meditar, faço algumas coisas para mim que eu não fazia antes, mas eu tenho muito a crescer, né? E a Ana comentou aqui também que a gente precisa trabalhar os idosos, porque eles influenciam a cabeça de alguns mais jovens pela convivência. Com certeza. E quanto mais velho a gente fica, Ana, e eu vou falar por mim, a gente tem mais dificuldade de aceitação das coisas, né? A gente brinca, eu falo que a gente fica com a síndrome da Gabriela, né, do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, eu não gosto dessa síndrome, eu não vivo ela, mas a gente tem mais dificuldade de mudança. É natural, porque a gente está numa zona mais de conforto, a gente já viveu algumas coisas, já errou, aí tem medo de errar de novo porque está um pouco mais velho, e por aí vai, mas se a gente começa a mudar cada um seu espaço, a gente evolui muito, né, André? Claro, claro. Mas essa é uma crença que eu também tento todo dia me libertar. Meu filho passou por aqui. Ah, falou isso dele. Home office é assim, né? É isso mesmo. Uma crença que também a gente pode pensar diferente, sabe, Carol? Uhum. Não sei, eu vou fazer uma analogia com a minha história no esporte. Logo que eu comecei no esporte, nos primeiros anos me falaram assim, olha, te esforça para aprender tudo que tu pode agora nos primeiros anos, porque depois, como atleta mais velho lá, o esporte acaba cedo a carreira, né? 38, 39 agora, mas há um tempo atrás era 35, 34. Então, ó, depois, quando você tiver depois dos 30 anos, você não vai aprender mais nada. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei isso. Não, eu não acredito nisso. A gente tem uma capacidade de aprendizado muito grande. Eu não estou falando do lado emocional, comportamental. Sim. Bem o cérebro. Cabeça. Neuroplasticidade. É só querer. É só querer. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, né? Nós nos tornamos velhos. Não tem nada. Nos tornar velhos não quer dizer com a nossa idade cronológica. Quer dizer com a nossa capacidade ou não de aprender. Capacidade e vontade. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. É muito legal isso que você falou da neuroplasticidade também, que outro dia eu estava assistindo um bate-papo entre empresários. E ele falou que quando ele era criança, o pai dele falou que ele tinha que ter 5 Cs na vida dele. Eu não lembro o nome do rapaz, que era um nome bem difícil. Mas ele falou que a gente tinha que ter 5 Cs toda vez que a gente fosse para algum lugar para fazer alguma coisa. Era a caneta e o caderno para as anotações, a cabeça funcionando, a coragem de aprender o novo e passar obstáculos e o coração, porque através do coração a gente se abre para coisas novas. Eu achei muito incrível, e meu nome é Carol, né? Então eu falei, eu tenho 6 Cs na minha vida, achei ótimo, porque eu peguei para mim essa ideia, porque eu falei, é muito legal isso. E é uma coisa que eu tenho um filho adolescente e passei para ele outro dia. Eu falei, marca os 5 Cs aí de caminho, mais a mamãe que é Carol, então são 6 Cs. Mas por quê? Por conta disso, para a gente realmente, assim, anotar as coisas,
buscar novidades, sair da zona de conforto de buscar algo novo, igual eu dou um treinamento de produtividade também, né? Aquela coisa de você aumentar a sua performance, mas educacional mesmo, tem um pouco do emocional. E aí, outro dia eu falei, eu sou super contra essas pessoas que, se você não aprender nada durante a pandemia, você não passou pela pandemia. Seu problema era a falta de vergonha na cara e não de tempo. E não é isso, gente. O home office, para mim mesmo, ocupa muito mais tempo do que quando eu saía para trabalhar e pegava trânsito. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, então eu vivia no trânsito. Então, eu acho que aquela coisa assim, o que é importante para mim hoje? É aprender tudo que vier ao meu alcance, porque eu estou na pandemia e estou com hora mais livre, ou é um momento de eu me conectar comigo mesmo e parar tudo e, sei lá, e abraçar uma árvore, meditar e dormir, não sei. Cada um tem um meio, não é, André? O que você acha disso? Carol, eu sinceramente acho assim, é uma outra crença que eu acho que nós temos, que Uhum, é como se houvesse uma equação única, né? Então, uhum, eu estou aproveitando demais, infelizmente, a pandemia, e eu lamento muito, porque, inclusive, pessoas próximas minhas tiveram perdas, assim, muito tristes. uhum, Viveram, estão vivendo, na verdade, assim. Então, mas eu estou aproveitando para revisitar projetos que eu só estavam no papel. Eu aproveitei para fazer alguns cursos, para voltar para a faculdade. Nossa, eu coloquei muita coisa em prática para sim, refletir, para passar mais tempo com a família. Então, mas é o meu modelo, não é de alta performance, sim, não é de excelência, é o meu modelo de ser feliz. exatamente. Ser feliz, você falou tudo. O Então, que te faz feliz, né? exatamente. Se alguém está seguro em casa e não quer fazer nada disso, quer passar 3, 4 meses assistindo filme, comendo pipoca e é feliz, está bem assim, por que não? Exatamente, é o que eu penso. Não é o que me realiza. Sim, Me realiza. Mas, se para a pessoa está bom, por que não? Qual o problema nisso? mas é isso que eu falo, eu acho que a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, tipo, eu também fiz alguns cursos, fiz algumas coisas, mas chegou um momento que eu parei e fui rever os meus planos de vida, né? Então eu parei um pouco de assimilar informação e fui assimilar, né? Então, em vez de captar, fui assimilar tudo que eu estava aprendendo, porque eu fiz alguns cursos um pouco fora da caixa para mim, né? Que falam para a gente olhar fora da caixa. Mas esses dias eu assisti um curso que ele falou que a gente já era fora da caixa, a gente foi colocado dentro de uma caixa e isso me trouxe vários insights interessantes. É, então eu estou assimilando muita coisa, mas é de cada um. Eu tenho amigos que estão assim, eu tenho amigas que fez 5 cursos em 3 meses. E cursos densos, aqueles de muito estudo, muito conteúdo. Teve gente que não quis fazer nada. Eu falo, gente, tá tudo bem, você tá feliz? Eu penso como você, é isso que importa, o que te move, Claro, né? O claro. que você quer deixar de legado para esse mundo? Eu acho que é É, isso. e tem gente que não quer deixar legado nenhum. Ok também. Aí é assim, não tem, né? Não tem. A gente para de rotular, as pessoas são como são, desde que sigam Uhum. normas do convívio social. Isso é muito importante. Legal. André, você não vai acreditar, mas a gente tem mais 7 minutos de papo só. O tempo passou assim Nossa, voando. Sério, eu olhei aqui pro relógio agora, meu coração até disparou. Eu falei, meu Deus, tenho que controlar aqui pra gente não ser derrubado, né? Porque o Instagram derruba a gente. Queria que você deixasse uma mensagem sobre esporte, inclusão e cidadania. Você já falou um monte de coisa maravilhosa, um monte de aprendizado, mas para a gente fazer o encerramento aí e deixar o pessoal reflexivo. eu acredito muito no poder que nós podemos atribuir este momento que estamos passando, que é muito triste, é um momento de tragédia, ah, centenas de milhares de vidas perdidas, muita gente sofrendo, porém também estão acontecendo alguns movimentos bonitos e importantes que há muito tempo nós não víamos.
movimentos de cooperação, de solidariedade, né, micromovimentos. Eu acho que chega um momento que a gente pode tirar o foco do nosso umbigo, por mais que seja importante o autoconhecimento, mas no que diz respeito ao bem comum, a gente tira o foco do nosso umbigo e começa a olhar para quem está ao nosso redor, né? Nós vivemos numa era de informação instantânea, de estar online 24 horas por dia, porém também vínhamos numa pegada de falta de conexão com as pessoas. Exatamente. Olha a contradição disso. Né? Então, agora é o momento de você se conectar realmente com as pessoas, não só virtualmente, ou, se for virtualmente, mas estar presente, não só de corpo, mas de alma, com a cabeça, com o coração. Então, isso pode ser muito poderoso, porque, afinal de contas, uma das grandes lições que essa pandemia está nos ensinando é que nós temos que viver o presente. Porque amanhã nós não sabemos. Tem pessoas doentes que realmente, literalmente, não sabem o que aconteceu amanhã. Sim. Isso precisa nos servir de alguma maneira. Então, a nossa história acontece hoje. Exatamente. Acontece hoje. E que a gente aprenda a se cuidar, né? É importante aquela to-do list, né? A lista dos afazeres, mas também a lista o to-care list, né? É a listinha de cuidados com a gente. Sim. Né? Essa roda da vida aí de equilíbrio entre as áreas, ela é muito, muito, muito importante. Ninguém é feliz no trabalho e infeliz na vida pessoal. Ninguém é feliz na vida pessoal e é triste no trabalho, porque somos seres humanos integrais, né? Integrais, não somos divididos. Então, que a gente pense nesse todo, né, no eu integral, mas também pense na sociedade, né? Não adianta agora, lá na Itália pode acontecer o que quiser que não me atinja. A gente descobriu que não é mais assim. Sim. Não é mais assim. Então, de alguma maneira, essa pandemia, esse vírus danado, invisível, minúsculo, que está matando um monte de gente, mas de alguma maneira ele está nos dando a oportunidade de união, de unidade, de cooperação. Mas tudo é uma escolha, né, Carol? Tudo é uma escolha. Sim. Posso escolher viver essa fase sem aprender nada, sem olhar para o próximo, ou eu escolho entender que nós somos seres sociais, que vivemos juntos e que isso envolve direitos, deveres, renúncias e presente. Exatamente. Nossa, André, fantástico. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse pensamento, essas ideias incríveis de autoconhecimento e de conexão com o próximo. Eu acho que é isso que a gente quer com a Inclusão em Ação. Inclusão em Ação é isso, é inclusão e ação de agir mesmo, da gente poder movimentar. A gente convida vocês para estarem com a gente toda segunda-feira aqui às 19 horas. André, a gente agradece imensamente esse papo maravilhoso. Ele fica salvo no IGTV. Eu também subo para o canal do YouTube, que eu tenho um canal lá com as minhas lives, mas eu subo os bate-papos de inclusivo também, porque é muita informação importante. E contem com a gente. Pensem que inclusão é mudar o olhar, é se conectar com o próximo, olhando diferente para o mundo. E principalmente para você, parte de você para o todo. Faço parte de um grupo de voluntários também, só para completar, que não é o Grupo Mulheres do Brasil, é outro grupo, onde a gente fala que o mundo muda a partir das nossas atitudes, né? Eu só consigo mudar o mundo a partir da mudança das minhas atitudes. Então, isso é muita reflexão. Eu mudo o mundo a partir das minhas atitudes. É pesado isso, né? Mas é isso que você falou. Eu mudo aqui para começar a contribuir com o outro. E como eu estou num mundo social, eu tenho que me conectar com as pessoas, porque não dá para viver dentro de uma bolha. Nem de brincadeira por conta do Covid, que tivemos vários memes aí com o pessoal num show dentro da bolha. A gente não quer isso para ninguém, a gente quer voltar a conviver. A gente espera poder fazer o evento presencial em setembro, o Inclusão em Ação, na terceira semana de setembro, e caso não seja possível o evento presencial, porque a gente ainda não sabe o futuro, como o André falou, vivam o presente,
a gente vai fazer algo virtual com certeza. Obrigada, tá piscando aqui, vai terminar. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigada. Obrigado.